dia, graça e paz. A paz que só o nosso Senhor pode nos dar. Querido, manhã, onde estamos, cuja cabeça é o próprio Cristo Jesus, a Igreja Batista Boas Novas, aqui em Vila Isabel, no Rio de Janeiro. É um privilégio ter você conosco. Meu querido irmão, minha querida irmã, muito bom estarmos juntos também, ainda atualmente, mas certamente juntos nos une, amém? Estamos aqui nesse tempo, sempre aos domingos, às 9h30, até em função dos acertos técnicos, para poder iniciarmos a transmissão, mas sempre aos domingos, pela manhã, estamos fazendo a escola bíblica, ok? Você já é o nosso convidado para continuar conosco, das 9h30 até aproximadamente. E nesse tempo, são aí do Facebook, na página da Igreja Batista Boas Novas. Nesse tempo, o assunto que é o livro de Atos, é o período ali que narra os 30 primeiros anos, com o advento de Pentecostes, a partir do advento de Pentecostes, são estabelecidos fundamentos, ou seja, o teste da Igreja de Cristo Jesus. Ali na história, a gente chama aquele período da primitiva. A gente está estudando e vem aprendendo e percebendo cada vez mais que, embora o título seja dos apóstolos, uma questão de facilitar e caber na livro, né? Se chamou, se convencionou Atos, ou Atos dos Apóstolos, mas nós sabemos que Atos dos Apóstolos dirigidos pelo Espírito Santo. Talvez, como a gente, para facilitar a nossa compreensão, são os atos do Espírito Santo através mas existe na internet e você pode estar acessando também. O custo na loja não é tão caro assim, tá? Atos dos Apóstolos, Atos dos Apóstolos, 30 anos que mudaram o mundo, verdadeiramente mudaram o mundo, porque a história se divide em antes e depois de Cristo. E Cristo, quando ascendeu ao Pai, nos enviou o Espírito Santo que estabeleceu ali o alicerce da igreja. A história, volto a frisar, se divide entre antes de Cristo e depois de Cristo. Mesmo aqueles que porventura possam se declarar ateus, a história se divide, a história da humanidade, entre antes de Cristo e depois de Cristo. E não como muita gente já está querendo dar outro nome aí, né? Tem gente propondo dividir a história entre antes e depois do vírus. Mas isso não vai acontecer, porque Cristo Jesus é único, é o maior, Ele é o próprio Deus. Amém? E nesse tempo, nós já avançamos até o capítulo 4 da nossa revista. E agora, no domingo passado, entramos no capítulo 5 e hoje estaremos concluindo o capítulo 5 da nossa revista. O título do capítulo 5 é O Contra-Ataque de Satanás. O versículo-chave é aquele que se encontra no livro de Atos, capítulo 6, verso 7, que diz o seguinte: a palavra de Deus crescia e em Jerusalém o número dos discípulos aumentava. Em Atos, nós estamos no momento estudando o capítulo 5 ali de Atos dos Apóstolos, ok? Vamos fazer uma breve oração antes de darmos início ao estudo propriamente dito? Pai nosso que estás no céu, nós te damos graças por essa manhã linda que o Senhor preparou, te damos graças pela palavra do Senhor que é eterna. Te damos graças porque o Senhor Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre será. Ó Deus, que
Somos gratos porque a sua misericórdia nos alcançou. Não recebemos aquilo que merecíamos, que era a morte, mas em Cristo Jesus recebemos a vida eterna. Pela graça do Senhor nós somos salvos. Não há nada que podemos fazer, senão pela graça. Precisamos nos arrepender dos nossos pecados, precisamos confessá-los e confessar o nome de Jesus como nosso Senhor e Salvador, o único e suficiente Senhor e Salvador. E essa fé, a fé de que Cristo Jesus é o Senhor e Salvador, suficiente Senhor e Salvador. Foi nessa fé que a tua igreja, ó Pai, se estabeleceu. Que nós, nesses dias de hoje, possamos ter o nosso entendimento ampliado, que o teu Santo Espírito nos traga esse discernimento, para sairmos da inércia e vivermos, praticarmos o que a tua palavra nos tem ensinado. Abençoa cada lar aqui representado, do mais próximo ao mais longínquo, aqueles que verão o vídeo depois. Ó Deus, que o Senhor toque no coração de cada um. Que isso tudo aconteça somente para a tua honra e para a tua glória. Se nós oramos com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus, amém e amém. Pois bem, meu querido, minha querida, nós temos, nesse tempo, entendido e aprendido e sido lembrados que, na verdade, a igreja primitiva, que é essa igreja que está ali em Atos, os primeiros 30 anos da igreja, a igreja primitiva é a igreja dos judeus. E essa igreja se notabiliza, a evidência é explícita ao olharmos as suas marcas, mas ela se torna notável pela sua característica de ter uma identidade. Identidade é o que nós temos cada vez mais precisado demonstrar, porque o mundo precisa olhar para nós como olhava para aqueles homens, que a palavra, o livro de Atos assim registra, que até quando Pedro e os seus irmãos saíam, as suas sombras iam curando as pessoas, não por eles, mas pelo poder que neles estava. E esse poder operava porque eles oravam continuamente, porque eles estavam em total unidade, porque eles obedeciam ao Senhor. Não eram eles mágicos, não eram eles magos, não eram eles ilusionistas, nem doutores da lei, mas eles eram homens, discípulos, e ali naquele grupo maior havia também mulheres, homens, mulheres. Nós vimos ali com o advento do Espírito Santo em Pentecostes que cerca de 120 discípulos ali estavam reunidos quando foram batizados pelo Espírito Santo. Mas nós vimos que precisamos nos esvaziar de nós mesmos e sermos cheios pelo Espírito Santo para fazer a obra que é dele. Então, conforme está lá, você vai estar com a sua Bíblia na sua mão, fazendo suas anotações. São vários textos, alguns nós leremos, outros não, em função do tempo, mas te convido a fazer essa caminhada junto comigo nessa manhã. E nós temos observado que o que nos falta à Igreja de Cristo nos dias atuais é exatamente uma definição clara da sua identidade. E a própria palavra de Deus, ali em 1 Pedro, capítulo 2, verso 9, que nos diz qual é a nossa identidade. Se você já se esqueceu por algum momento, ouça isso, leia comigo. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém. Cristo é a luz. Cristo é a verdade, é o caminho, o único caminho. Ele nos chamou. E a palavra nos ensina que nós somos portadores dessas virtudes que Ele mesmo nos concedeu. Não por nós, mas se obedientemente nos prostrarmos diante dEle, nos submetemos à sua vontade, à sua direção, e isso é amar. Se nós guardarmos os seus mandamentos, nós o amarmos,
verdadeiramente essa identidade será verificada como uma marca nas nossas vidas. E assim como aqueles homens, como também temos estudado lá junto com os jovens, nos encontros dos jovens, ontem nós tivemos, se você tem algum jovem na sua casa, ou você conhece algum jovem, não deixe de incentivá-lo a participar conosco. Nós temos estudado ali exatamente, dentre outros assuntos, a respeito desse assunto, que Atos registra que quando os apóstolos chegavam nas cidades havia um alvoroço. Todo mundo ia para a rua, vamos ver quem são esses homens. Todos eram tocados pela presença, não dos homens, mas do Espírito Santo de Deus, através daqueles homens. Será que nós temos vivenciado isso nos dias de hoje? A Igreja do Senhor tem feito diferença na comunidade onde ela está instalada? E ali eu trago para os irmãos uma frase do nosso irmão Billy Graham, que já foi promovido para a glória. Ele diz: estude a Bíblia para ser sábio, creia na mesma para ser salvo, siga os seus preceitos para ser santo. Porque Deus é santo, e assim como o Senhor falou para Moisés, para tirar as suas sandálias, ali no episódio da sarça ardente, quando Moisés estava pastoreando ali os animais e viu uma sarça em chamas, mas a sarça não se consumia. Quando ele se aproximou, a palavra registra que Deus pediu que ele tirasse as suas sandálias, porque onde ele estava pisando ali era lugar santo. Ou seja, no Novo Testamento nós também ouvimos que nós precisamos andar em santidade, porque nosso Deus é santo. Se nós estudarmos a Bíblia, ouvirmos a palavra de Deus, se nós a ouvirmos, nela crermos, e além disso a praticarmos, nós andaremos separados dos padrões do mundo, nós andaremos em santidade. Essa é a identidade que nós temos aprendido e sido lembrados a respeito desta mesma, estudando esse livro de Atos. E nessa lição de hoje, que foi iniciada no domingo que se passou, nós estamos vendo o contra-ataque de Satanás. O ladrão veio para roubar, matar e destruir. João 10:10 assim diz. E a segunda parte desse mesmo versículo diz que Jesus veio para que tivéssemos vida e vida em abundância. Jesus já venceu Satanás definitivamente ali na cruz do Calvário, ressuscitando ao terceiro dia. Ele venceu a morte. Satanás nada pode contra o Senhor, mas Satanás mira exatamente em quem? Na criação, da qual nós fazemos parte. E ele não se satisfez, ele ficou irado ao ver a igreja de Cristo Jesus prosperando. Ele imaginava, ele pensava que estaria tudo acabado, que o desânimo se instalaria com a morte de Jesus, que os discípulos se separariam, que a motivação do coração deles não era genuína, que eles queriam apenas um rei da linhagem de Davi para libertá-los ali do domínio, do opróbrio, do sofrimento na mão dos romanos. Mas Jesus ressuscitou, esteve entre os seus, fortalecendo os ensinamentos, os admoestando, ajudando-nos ao crescimento da fé. E depois daquele período ali, ele ascendeu ao Pai. E cerca de 50, 52 dias, Pentecostes aconteceu, conforme estava prometido no Antigo Testamento pelos profetas. Mas Satanás não ficou passivo com esses acontecimentos. Por isso que nós estamos aqui estudando sobre o contra-ataque de Satanás. Satanás, o seu trabalho é contra-atacar, nos atacar, mesmo nós, a igreja de Jesus, porque percebam, ele está aqui atacando a igreja, ele não está atacando o mundo. O mundo já jaz no maligno. Satanás, ele tem o seu império no mundo.
que é por tempo limitado, mas ele tem essa influência, ele tem esse controle, ele não precisa ficar atacando o mundo. O mundo já o serve. O seu alvo é aqui, a igreja. Ele queria matar a igreja no nascedouro, porque ele sabia que a igreja proclamaria a palavra de salvação em Cristo Jesus, e que muitas almas seriam salvas, para a honra e glória do Senhor Jesus. Então, meus queridos, nesta manhã nós estaremos aqui concluindo o que já iniciamos no domingo passado. E vamos avançar aqui nos slides preliminares, porque isso a gente já tratou na semana passada, mas sempre bom fazer esse reporte à realidade que nós vivemos hoje, né? O autor nos apresentou essa indagação. Vocês já perceberam que quando a igreja começa a crescer espiritualmente, em número de convertidos, em convivência saudável entre os irmãos, as lutas começam a surgir? Será que temos tido na igreja local alguma experiência nesse sentido? Então nós vimos que ali após os fatos extraordinários que marcam o surgimento da igreja, o seu estabelecimento efetivo parece acontecer exatamente com o contra-ataque de Satanás. Então, o Senhor jamais abandona os seus. E isso também se cumpriu ali na vida dos nossos irmãos no início da igreja primitiva. Ok? Então, nós vamos aqui avançando. A gente reviu ali o livro de Atos a partir do capítulo 4, no finzinho, no verso 32, e avançou pelo capítulo 5. O que a gente percebeu que a gente precisava aprender a fazer? Viver com as nossas dificuldades internas. Elas existem, internas dentro da igreja e internas dentro de cada um de nós. Isso aí está ali expresso no capítulo 4, do verso 32, até o capítulo 5, do verso 16. Então, concluindo aqui rapidamente a leitura do capítulo 4, para a gente ficar contextualizado, eu vou ler exatamente no capítulo 4, no verso 32. Da multidão dos que creram, eram um o coração e a alma. Um coração, uma alma, unidade. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, unidade de motivação, unidade de espírito, vinha o poder. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia nenhum necessitado entre eles, porque os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes, e os que depositavam aos pés dos apóstolos, então se distribuía a cada um conforme a sua necessidade. Unidade de espírito, poder, testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, graça, eram nitidamente marcas presentes e explícitas nas vidas daqueles nossos irmãos. E no sentido de urgência que foi dado àquele povo desde o início e que precisa ser reativado em nossas vidas, mas mais do que nunca naqueles primeiros dias, a partir da ressurreição do Senhor Jesus, a sua ascensão, o advento de Pentecostes, o batismo do Espírito Santo, a igreja entendia, e o próprio apóstolo Pedro, em seu primeiro discurso, assim disse,
que eles estavam já iniciando o tempo dos últimos dias. A volta de Jesus era iminente. Continua sendo. Mas tem um detalhe, segundo o tempo de Deus, não o nosso, não o tempo do homem. O homem cronometra o tempo segundo uma visão linear. Precisamos ampliar o nosso zoom, o nosso foco, e olharmos a Bíblia como um todo, como uma revelação. E nós vemos, assim fazendo, que tem início, meio e fim. O Evangelho é a palavra como um todo, não apenas eventos específicos. E a Bíblia, do início ao fim, falam do estabelecimento do reino de Deus. E isso acontecerá também no reino terreal, ou seja, o reino aqui na terra, e é um propósito específico do Senhor para os seus eleitos, o povo de Israel, aqueles onde chegou e nasceu, e onde caminhou, ministrou Cristo Jesus, o Messias prometido, mas que também Israel o rejeitou. Mas a palavra diz que ele reinará entre eles no futuro, que só o Senhor sabe quando, mas nós podemos acompanhar estudando a palavra e olhando para o mundo, os eventos que têm acontecido, que breve Cristo vem. Amém? Aleluia. Nesse sentido de urgência que os apóstolos viviam à flor da pele, eles viviam plenamente essa unidade, esse estilo de vida, de comungar tudo que eles tinham. Então existia uma vida, claro, cada um nos seus lares, em famílias, mas existia um sentido de que nenhum deles passasse necessidade nesta terra. Uns edificariam os outros, além de orar, além de falar. Uns cuidariam dos outros. Pois bem, e aí encerra o capítulo 4 com o episódio de Barnabé. 36, versículo 36 do capítulo 4. Então José, a quem os apóstolos chamavam de Barnabé, que quer dizer filho da consolação, um levita natural de Chipre. Atentem bem a essa informação. Ele era um levita, conforme a lei mosaica lá, que Deus ensinou, os levitas não teriam terras próprias no meio do povo de Deus ali em Israel, no meio da terra prometida, ok? Eles seriam mantidos pela comunidade. Contudo, Barnabé, chamado assim pelos apóstolos, seu nome natural era José, talvez alguns de nós até se lembrem do cântico antigo, né? Sobre Barnabé. Esse levita tinha terras fora, ou seja, lá na terra onde ele foi alcançado, lá em Chipre. Ele era natural de Chipre, talvez por uma herança, enfim. Ele não estava descumprindo a lei de maneira alguma. Fora de Israel, ele tinha posse. Ele voluntariamente, ainda que não tivesse obrigação alguma, porque isso não era compulsório, nem Pedro e nem nenhum dos apóstolos exigia que o povo desse o que tinha. O povo assim fazia porque o Espírito Santo os levava a fazer. Não existia cota, não existia nenhum caráter compulsório para que todas as pessoas entregassem, para que um governo chegasse. E aí, se assim acontecesse, seria um governo humano, como muitos hoje falsamente pretendem apregoar. Não se fazia necessário que um governo humano viesse, e agora sendo dono do que pertencia ao povo, para distribuir entre as pessoas. Não, isso era algo natural. Cada um, movido pelo Espírito Santo de Deus, trazia aquilo que o seu coração verdadeiramente, genuinamente havia consagrado ao Senhor como oferta. Então, notem, Barnabé
vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o depositou aos pés dos apóstolos. Isso é muito interessante, porque a gente está falando dos contra-ataques de Satanás. E a gente vai ver aí até o versículo 16 do capítulo 5, que os ataques de Satanás, eles podem acontecer de duas formas. Uma é uma oposição interior, ou seja, dentro do povo, dentro da igreja. Ele começa a operar como uma serpente, como ele sempre foi, né, Satanás. Ele vem operar através do engano, ele vem operar através da descoberta, ele vem operar através de mortes. A gente vai ver isso aqui mais detalhadamente, focando agora os versículos propriamente ditos. Então, vimos que a igreja andava em unidade, vimos que a igreja andava em graça, em poder, e era uma comunidade genuína, onde, além de guardar os mandamentos, guardar a tradição, eles também praticavam o que estava escrito na lei. Essa era a diferença dos discípulos de Jesus em relação às autoridades religiosas daquela época. Muita gente imaginava, talvez aí por algum equívoco, que logo que a igreja primitiva começou, que os judeus, que são os irmãos nossos ali da igreja primitiva, que eles tivessem abandonado o templo, as tradições. Não. Nós vimos aqui em domingos anteriores que Pedro e João estavam indo para orar no templo, quando, ao se encaminharem ao templo, eles observaram um homem coxo de nascença, com 40 anos naquela situação. Ou seja, uma necessidade foi vista e uma necessidade foi atendida, não foi ignorada. A religião impõe aos homens, e talvez nos dias de hoje, realizar alguns ritos, guardar alguns preceitos, mas os impede de praticarem aquilo que esses preceitos ensinam. Será que nós não estamos, em alguns momentos, negligenciando as necessidades da comunidade que nos cerca? Essa é uma reflexão. Então, essa igreja, naturalmente os irmãos não esperavam a liderança dizer, naturalmente os irmãos vendiam os bens que tinham, com esse sentido também de urgência de que Cristo voltaria ali naqueles dias. Mas isso não tira o mérito, é genuíno, porque, na verdade, em nossa identidade, como vimos há poucos instantes, devemos guardar os mandamentos do Senhor e pôr em prática. Se nós os pusermos em prática, nós amaremos ao próximo. Nós amaremos a Deus amando ao próximo e também amando a nós mesmos. Então, isso vinha deles por natureza, era algo natural, não era artificial, não era determinado por ninguém. Eles começaram a entrar nessa, como diz a juventude hoje em dia, né? Nessa vibe, nessa onda, de para que eu preciso ter coisas, posses, se o meu Deus é o Senhor de todas as coisas? As riquezas vêm das suas mãos, Ele apenas as coloca em nossas mãos para nós cuidarmos. Não faria sentido dentre eles terem pessoas passando fome, necessidade. Então eles vendiam o patrimônio. Esse é o comunismo verdadeiro, o comunismo da Bíblia, não é o comunismo humano. Eles vendem aquilo que eles têm e é dividido entre eles, a igreja, que tem essa identidade. Ok? Barnabé assim o fez, mas isso causou ciúmes em alguns, que também queriam ter alguma notoriedade na igreja. Barnabé, sua reputação ali foi honrada, não pelo tamanho da oferta, mas pelo seu coração. Ele não tinha obrigação alguma de fazer aquilo, e ele fez com amor no seu coração. Mas isso acabou trazendo a inveja de gente que queria ter mais reputação espiritual. Será que isso não acontece nos dias de hoje?
As pessoas não são julgadas pelo que elas têm. E o falso evangelho que é apregoado hoje é que todos têm que ter a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, quantas casas forem necessárias. E se não tiver, é porque não prospera, e porque não prospera, é porque não está seguindo direitinho o que Deus ensina. É isso que o evangelho ensina. Vamos olhar esse caso aqui. A gente comentou, é o caso de Ananias e Safira. Eles queriam ter uma reputação de ser mais espirituais do que na verdade eram. Ok? Vamos ler aqui a partir do versículo 1 do capítulo 5, ok? Depois a gente vai avançando. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, observem os detalhes, com sua mulher Safira, ou seja, ela concordou, vendeu uma propriedade, mas reteve uma parte do dinheiro. E Safira estava ciente disso. Levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Safira estava ciente. Ela concordava. Ok? Venderam, guardaram uma parte e depositaram aos pés dos apóstolos o restante. Ninguém fala aqui em quanto foi, se foi mais ou menos que a oferta de Barnabé ou a oferta de outros irmãos. Olha o que aconteceu. Então Pedro disse: Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo? Não é verdade que, conservando a propriedade, seria sua? E depois de vendida, o dinheiro não estaria em seu poder? Por que você decidiu fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para os homens, mas para Deus. O Espírito Santo revelou a Pedro o que tinha acontecido de verdade. Observemos que Pedro não está desprezando ou repreendendo a propriedade particular. Não, de forma alguma. Ele aqui diz: não é verdade que conservando a propriedade seria sua? Você não era obrigado, Ananias, você não era obrigado, a Safira, a venderem esse bem e a trazerem aqui. Mas se vocês, no coração de vocês, foram tocados para fazê-lo, por que vocês tentaram enganar o Espírito de Deus? Será que se pode esconder alguma coisa do Espírito de Deus? Não. Então, a repreensão não era quanto à propriedade. A repreensão era quanto à genuinidade da oferta, ou seja, eles de verdade estavam consagrando aquela oferta. Onde estava o coração deles? No bem, no dinheiro, ou em agradar a Deus? Por que você decidiu fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para os homens, mas para Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu morto. Sobreveio grande temor a todos os que souberam do que tinha acontecido. E aí, mais tarde, cerca de 3 horas depois, salvo engano, não vou ler todo o texto aqui, mas o mesmo aconteceu com Safira. E o texto se encerra ali no versículo 11, dessa passagem alusiva a Ananias e sua esposa Safira, dizendo: e sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos aqueles que ouviram falar dos seus acontecimentos. A igreja de Jesus estava sendo estabelecida. O firme fundamento, a rocha que é Cristo Jesus, a fé de que Ele ressurgiu ao terceiro dia, de que Ele foi visto caminhando ali naquela terra, realizando outros prodígios, que Ele ascendeu aos céus
e que ele cumpriu as profecias enviando o Consolador, o Espírito Santo de Deus, não poderia aceitar o engodo, a mentira. Então veio o julgamento da verdade. O Espírito Santo ali atuando como o juiz da verdade. Esse julgamento, imaginemos, se acontecesse nos tempos atuais. Talvez muitos de nós seríamos fulminados de igual maneira. Mas, meu querido, minha querida, aquela era a igreja primitiva. O firme fundamento da igreja que evoluiu e foi acrescentada pelo próprio Espírito de Deus, à medida que almas foram salvas, e até hoje nós estamos aqui, é porque a igreja na origem não abriu mão dos princípios e valores de Cristo Jesus. Então, o primeiro ataque foi interno, e nós vimos aí um contra-ataque a um fato correto. Qual foi o fato correto? Que os discípulos de Jesus entregavam o que tinham para que todos tivessem as suas necessidades supridas em comum. Barnabé foi um exemplo. Barnabé agiu conforme o Espírito Santo dirigiu para fazê-lo. Não se trata do tamanho da oferta de Barnabé em oposição ao tamanho da oferta de Ananias, que ninguém nem sabe aqui de valores, nem de tamanho de terra para projetar valores, mas Satanás, como fez com Judas, como faz com muitos hoje em dia, que tem os seus corações centrados em coisas no lugar de Deus, dentre essas coisas, os bens materiais, o dinheiro. Satanás se apossa dessas pessoas, as engana, as domina e as leva a cometer atrocidades que afetam o povo. Então, meu querido, minha querida, nós vamos seguir os passos de Barnabé ou de Ananias e Safira. A igreja aprende, vai evoluindo quanto à necessidade de desenvolver um nível de graça e comunhão, uma necessidade de exercitar uma vida de renúncia, de abnegação, uma necessidade de olhar para a realidade que os cerca, que a necessidade, sendo redundante, mas talvez substituindo a palavra, as carências que as pessoas que convivem conosco existem, e elas não podem ser desprezadas. Não estamos aqui falando apenas de carências materiais, essas também. E em tempos de que estamos vivendo hoje, elas não podem ser ignoradas. Se você sabe, você conhece, ouviu falar de alguém que teve seu emprego ceifado, que os recursos são precários, você não pode ficar inerte, não pode ficar alheio a essa necessidade. Não precisa ninguém pedir, não precisa a liderança da igreja lhe orientar, que o Espírito Santo lhe constranja a ir lá ajudar as pessoas. Mas há outras necessidades, tem um monte de gente agora desesperada, tem gente pensando até em atentar contra a própria vida, tem gente entrando em depressão. O que você, o que eu, o que os servos de Cristo Jesus têm feito ao enxergarem essa realidade? Precisamos continuar indo ao templo, ainda que virtualmente? Sim. Precisamos continuar andando uns juntos com os outros em unidade de espírito? Sim. Aprendendo a palavra, mas também a praticando, e a praticar também vislumbra isso. Olhar as necessidades das pessoas e correr para ajudá-las. Amém? Então, precisamos aprender a viver mesmo com as dificuldades internas. Já vimos aí que tem muita gente, inclusive dentre nós da igreja, que está aí sofrendo, vacilando, que precisa ser ajudado.
E há também, essa é uma realidade, entre nós pessoas que pecam. Ananias e Safiras pecaram. E ali, porque a igreja estava sendo fundamentada, o julgamento do Espírito Santo foi esse, o da verdade. A igreja precisa andar na verdade, que é Cristo Jesus. Não há como compactuar com a mentira. A palavra ensina, e Jesus reforçou isso, que o pai da mentira é quem? Satanás. E que quem não é filho da luz, filho de Deus, ele é filho das trevas, filho do diabo, simples assim. Precisamos aprender com os constantes ataques do inimigo. Cedo ou tarde, isso vai acontecer, né? O inimigo vai agir para desencadear sofrimento na vida daqueles que são fiéis ao Senhor Jesus. Os apóstolos sofreram? Certamente. Alguns deles já desde o início da sua caminhada do ministério já sabiam, porque o Senhor disse: olha, vou dando a entender que você vai sofrer, você morrerá, não será uma morte suave. Vamos lembrar aqui de Estevão, o que aconteceu com Estevão? Foi apedrejado, não é isso? Então, o sofrimento faz parte da vida do cristão. Se você é cristão e acha que porque é cristão não pode sofrer, e quando o sofrimento bate a sua porta, a culpa é de Deus, bate a sua porta, melhor dizendo, a culpa é de Deus, meu querido, arrependa-se. Esse é um pensamento que não é digno, não condiz com o Evangelho. O sofrimento faz parte das nossas vidas. Não estou dizendo que precisamos procurar por sofrimento, não é isso? Mas a pergunta que eu te faço nessa manhã: Cristo Jesus sofreu? Não preciso nem responder. Meu querido, ameaças são recursos que Satanás usa, mentiras, intrigas, falsificações, ciladas, enfim, substituindo tudo isso aí pela palavra mentira. É uma arma que Satanás usa. E Satanás disseminou no coração de Ananias e Safira que, ao venderem aquele imóvel, se eles guardassem um pouquinho do recurso, não faria problema algum, não faria diferença. Que eles entregando a outra parte aos pés dos apóstolos, que eles ficariam de bem, de boas, como fala a juventude, eles ficariam bem, aparentemente, diante da comunidade. Então a glória não iria para Deus, mas a glória iria para eles. Olha, nós somos um casal bom, gente tranquila, bênção, que vendemos mão, renunciamos ao que tínhamos para o bem da comunidade. Mentira. Qual era o caráter real deles? E nós? Nas ofertas que nós temos entregue ao Senhor, a oferta em todos os sentidos, inclusive a oferta, a consagração da vida, ok? Nós temos sido verdadeiros? Essa é a pergunta que nós precisamos refletir neste dia. Bom, sabemos que sofrer como cristão significa um privilégio grandioso para o crente verdadeiro. Isso está lá em Atos capítulo 5, versículo 41. Vamos avançar no texto. Diz assim, olha: e eles se retiraram do sinédrio muito alegres por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Que nome? O nome de Jesus. E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar que Jesus é o Cristo. Os apóstolos haviam sido presos novamente, porque por ciúme e por inveja, as autoridades ali do Sinédrio, aquele grupo de 72 pessoas, aproximadamente isso, se eu não estiver aqui errando o número, mas é por volta de 70, nós já aprendemos que deles era um grupo seleto ali, né, de sacerdotes, e cerca de 28 dentro do grupo total do Sinédrio, naqueles anos ali, tinham sido já o sumo sacerdote, né?
nós vimos que os saduceus, que não criam na ressurreição, instigaram os fariseus de que os apóstolos não poderiam ter a permissão de continuar pregando. Mas os sinais que foram realizados eram públicos e notórios, não havia como eles ignorarem, eles as autoridades. Um homem de 40 anos, que desde a sua nascença era coxo, foi curado. Toda a cidade conhecia aquele homem. Tanto conhecia que não precisou nem o texto dizer qual era o nome. Isso era inegável, irrefutável, e outros milagres que Pedro, João e seus irmãos haviam feito ali. E que eles eram galileus, que eles tinham sido vistos andando com Jesus. Eles não eram autoridades, doutores da lei, e que em seus sermões eles falavam com autoridade. De uma forma que só Deus poderia ensinar. Nenhuma das autoridades religiosas poderia negar esse fato. A transformação, a mudança que aconteceu na vida de pescadores, de coletoras de impostos, que aconteceu na vida de prostitutas, adúlteros, não havia como negar isso. Mas nem assim, os fariseus, os saduceus, sequer mencionaram o nome de Jesus. Eles proibiram os apóstolos de falarem e ensinarem sobre aquele nome ali naquela comunidade, mas eles não obedeceram a essa determinação. É bom a gente fazer aqui abrir um parênteses, né? Quem queria proibir eram as autoridades religiosas. Roma, que era o governo político, dava liberdade religiosa. Tanto é fato que na própria história do livro de Atos, a gente vê os apóstolos pregando, e aí principalmente Pedro, né, e Paulo, pregando em vários templos, em várias igrejas, ok? Dentro de terras que eram dominadas por Roma. Roma, o poder político, não era atacado pelos apóstolos. Os apóstolos não perdiam tempo com isso, não. Batendo panela, atacando pedra, postando nas redes sociais contra as autoridades, nada disso. O foco deles era viver o evangelho. E Deus, mesmo com um governo político contrário, em essência, porque os princípios e valores de Roma não condiziam com os princípios e valores cristãos, mas Deus, naquele caldeirão ali que existia, permitiu com que a igreja avançasse, porque a igreja não se preocupou em se aliar a Roma, mas houve um posicionamento da igreja, dos apóstolos, os líderes da igreja de então, em relação às autoridades religiosas. Queriam impor a eles que eles não pregassem sobre Cristo Jesus. Então, meus queridos, voltando um pouquinho no texto, a gente viu lá o primeiro episódio com Barnabé, no final do capítulo 4, na parte inicial do capítulo 5, a gente viu o episódio envolvendo Ananias e Safira. A gente viu aqui agora no capítulo 5, no verso 41, como é um privilégio ser um crente verdadeiro, genuíno. Porque, mesmo tendo sofrimento como parte da sua caminhada, Deus providenciando a nossa salvação, a nossa libertação, em todo tempo, em todo lugar, conforme os seus critérios, em tudo nós damos graça, inclusive ao sofrimento que passamos. E eles saíram dali, daquela prisão, felizes, muito alegres, assim o texto diz. E eles se retiraram do sinédrio muito alegres por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Então a gente é muito consciente de que
A extensão do reino de Deus se dá pela semeadura do evangelho, ok? Mas foi regada também pelo sangue dos mártires. Vidas foram ceifadas para que o evangelho chegasse nas nossas mãos nos dias de hoje. Ok? Nós temos negligenciado isso. O que nós temos feito com a parte que nos é dada para cumprirmos? Vivemos num país onde há liberdade religiosa. Talvez agora, nesses tempos de reclusão, muitos de nós temos sido lembrados disso, porque sentimos a falta de estar com os irmãos, de estarmos na rua, mas será que não temos andado por muito tempo mais no conforto do que em fazendo a vontade do Pai? Bom, precisamos aprender a viver com os problemas do dia a dia da igreja. E aí vai entrar na parte do capítulo 6, mas antes de entrar lá, eu queria dar alguns destaques aqui, exatamente para o período da perseguição dos apóstolos, que começa no capítulo 5, verso 17. Logo ali após o episódio de Ananias e Safira, vocês vão ler, os apóstolos, eles continuavam cumprindo e respeitando a tradição. No verso 12 diz assim: muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e todos costumavam se reunir de comum acordo no pórtico de Salomão. Conforme está lá em Jeremias, vou ler aqui, conforme já usei em outras oportunidades. No capítulo 7 de Jeremias, logo nos primeiros versículos, você vai conferir aí depois, mostra que existia essa tradição da igreja de então, do povo de Deus, se reunir exatamente no pórtico de Salomão, para ouvir a palavra. E a igreja primitiva também tinha esse hábito, ela não estava ignorando os ensinamentos da tradição. Importante dizer isso, a igreja estava no meio do povo para fazer a diferença. E ali o povo se reunia e se admirava dos feitos dos apóstolos. Ninguém negava, todo mundo conhecia o poder do evangelho. Ninguém negava essa realidade, mas alguns negavam o nome de Jesus e se opunham, assim como as autoridades do Sinédrio, àquela verdade. Isso também acontece hoje. Muita gente vê o poder de Deus acontecendo na vida de outras pessoas, mas escolhe abraçar os valores e princípios do mundo. Vamos ver aqui que isso aconteceu a partir, sim, agora do verso 17. Verso 17, diz assim: levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, o partido dos saduceus, ficaram com muita inveja, prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. E aí veio o socorro do Senhor. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, levando-os para fora, lhes disse: vão ao templo e digam ao povo todas as palavras desta vida. Esta é a palavra que o Espírito nos diz também nesse dia. Vão ao povo e falem as palavras desta vida. E assim eles fizeram. Voltaram e aí foram acusados novamente. As autoridades do Sinédrio vinham refletindo sobre o que fazer com aqueles homens, né? E aí, no verso 23, quando o Sinédrio estava reunido ainda, porque tinham prendido os apóstolos durante a noite, e lá os deixado passar a noite. A ideia era essa, para que eles pudessem se decidir no dia seguinte e ver o que eles fariam. Mas enquanto eles estavam reunidos, alguns guardas vieram comunicar que
com as portas fechadas, a cadeia estava, mas que não tinha ninguém lá dentro, né? No verso de 23 diz assim: encontramos a prisão fechada com toda a segurança e as sentinelas nos seus postos juntos às portas, mas abrindo as portas não encontramos ninguém dentro. Mais um sinal, mais uma evidência. Mas as autoridades do Sinédrio preferiam refutá-las. Não refutá-las como verdade, mas se opor a Deus. E aí, uma autoridade, que é Gamaliel, vem dar um parecer. Gamaliel era um doutor da lei, um fariseu. O mesmo que ensinou a Saulo, que lá na frente teve encontro com Cristo Jesus, se converteu, se arrependeu dos seus pecados e passou a ser Paulo. Me parece, conforme a Escritura mostra, Paulo fez a decisão certa quando ele foi confrontado pela verdade. Gamaliel não. Gamaliel, e aí fazendo uma reflexão sobre outros profetas ou líderes judeus que haviam se levantado e que causaram algum problema ali para o Sinédrio. E aí Gamaliel vem dizer que se Jesus de fato era, e era uma constatação que ele estava chegando, o Filho de Deus, conforme está ali no verso 38, neste caso de agora, digo a vocês, não façam nada contra esses homens, deixe que vão embora, porque se este plano ou esta obra vem de homens, será destruído, mas se vem de Deus, vocês não poderão destruí-los, e correm o risco de estar lutando contra Deus. Gamaliel foi o primeiro e único que levantou essa possibilidade, deles estarem lutando contra Deus, ou seja, ele estava dizendo, da possibilidade de Jesus verdadeiramente ser o Filho de Deus. Então ele foi neutro diante da verdade. O que é que ele propôs? Dá umas açoitadas aí nesses caras aí, prende eles, mas libertem amanhã. Gamaliel, assim como Saulo, teve a chance, mas preferiu, e muitos fazem isso nos dias de hoje, preferiu se alinhar aos princípios e valores humanos, à religiosidade, aos outros interesses, e não à obra de Deus. Meu querido, minha querida, não podemos andar sem estar atentos, sensíveis às necessidades emergentes, sem valorizar a igreja no processo decisório. Aqui no capítulo 6, nos primeiros versículos, vai falar a respeito da necessidade também dos apóstolos que tinham que se deter na leitura da palavra, no ensino da palavra, não poderiam abandonar a palavra para estar cuidando das necessidades das pessoas. Então, eles ali escolheram 7 pessoas, dentre as quais ali Estevão, Filipe, Prócoro e outros, porque a distribuição para as viúvas estava causando problema, tinha gente murmurando na igreja, né? Os helenistas estavam murmurando contra os hebreus são os judeus, tá? Então, os gentios que estavam sendo acrescentados estavam murmurando porque as viúvas não estavam sendo cuidadas na distribuição diária. E aí, sabiamente, e na casa do Senhor a ordem. É preciso entender isso. A organização, nosso Deus não é do caos. Ele traz luz às trevas, ele traz ordem ao caos. Ele criou a natureza perfeita, o homem que venha destruindo, me venha destruindo por ser pecador, mas mostra essa preocupação de que tem que ter um processo decisório na igreja, coisa feita com ordem, com respeito aos critérios segundo a palavra. A gente percebe que tem que ter referencial claro de compromisso com Deus. No verso 3 do capítulo 6, assim mostra que tipo de perfil esses homens deveriam ter. Por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do espírito e sabedoria, para os encarregarmos desse serviço. Assim como a igreja faz nos dias de hoje. Precisamos ter prioridades pessoais. Precisamos ter um ambiente de oração e autoridade espiritual. Vale a pena a gente ler
o verso 4 e o verso 6. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Os apóstolos não podiam se desviar disso, porque nós vimos no início da caminhada da igreja primitiva, quando pessoas foram presas, quando a perseguição era tamanha, o que a igreja fazia? Se reunia e orava. E orava não era para que os apóstolos fossem soltos, mas orava para que o Senhor desse autoridade e sabedoria para eles falarem a palavra, não desistirem, não temerem a ameaça dos homens ali cheios de Satanás e abdicassem de falar da palavra de Deus, mas sim mantivessem a palavra de Deus viva e acesa. Então, a igreja de hoje precisa ter esse ambiente de oração, de autoridade espiritual. O verso 6 diz: apresentaram esses homens aos apóstolos, que orando lhes impuseram as mãos. O princípio da hierarquia, da autoridade, amém? Precisa ser observado. E aí a gente vai partindo para a nossa conclusão. Podemos fazer um paralelo entre a formação da comunidade que saía do Egito para a terra prometida e dividia o seu pão entre todos os participantes da Páscoa, e a igreja que compartilhava suas necessidades e seus bens. Então a igreja primitiva estava resgatando os princípios e valores que Deus ensinou lá na antiga aliança através de Moisés também. E observem que inclusive os erros que foram cometidos no início dessa caminhada, no caso aqui, lembrando do que foi narrado nesta manhã, capítulo 5, o episódio de Ananias e Safira, no Antigo Testamento também aconteceu. Vocês se lembram de Acã? A direção do Senhor, porque era o Senhor quem lutava as batalhas do povo, né? Ali na cidade das grandes muralhas, nós sabemos da história que Deus usou até a casa de uma prostituta para proteger espias do seu exército, nós sabemos a história, mas aquela cidade que era constituída de soldados descendentes dos gigantes, é bom a gente lembrar isso tudo, aquela guerra foi vencida pelo Senhor porque o povo foi fiel, obedeceu tudo que o Senhor falou, não pegou despojo de nada. Mas na cidade seguinte, que tinha um exército muito menor, menos poderoso, Acã resolveu descumprir parte da direção do Senhor. Ele pegou parte do ouro e da prata que era destinado somente para o templo, ou seja, para Deus, e guardou na sua tenda. Tal qual aconteceu com Ananias e Safira, o povo sofreu, porque no caso Ananias e Safira, mas porque errou e tentou esconder. Meu querido, minha querida, os paralelos são claros. Podemos fazer também aí sobre o pecado de Acã, que levou à morte dele e da sua família. E o pecado de Ananias e Safira, estabelecendo desde o início da igreja o princípio da santidade, sabendo que não se brinca com Deus da igreja. Nos dias de hoje, embora não venha o julgamento do Espírito da Verdade, como aconteceu com Ananias e Safira, já entendemos o porquê. Ali era o início da igreja, precisava estar alicerçado e muito claro para o povo, que a igreja não compactuaria, porque o Senhor da igreja não compactua com o pecado, ok? Mas hoje eu não vou ser consumado pelo fogo, não vou cair morto aqui agora, em função do julgamento do Espírito. Eu estarei sim sujeito à disciplina que a palavra também ensina, a disciplina na igreja. Porém, eu preciso ter a noção de que no mundo sobrenatural, se nós somos um corpo, andamos em unidade, quando eu erro, quando eu ofendo ao Senhor, eu estou afetando a igreja. Isso é verdade. Assim como aconteceu ali, fisicamente falando, mas antes disso, sobrenaturalmente falando, naquela batalha que o povo de Deus perdeu. Então, meu querido, podemos fazer um paralelo entre o início do povo de Israel como nação, quando cada um fazia o que lhe parecia bem, e a murmuração era prática costumeira. Será que nos dias de hoje ninguém murmura, não? Meu querido, minha querida, às vezes a gente está reclamando aí nos dias de hoje, a gente está preso em casa, que a gente faz um pedido de comida, a comida demora a chegar, chega fria, que a gente não tem mais nada para assistir na TV, já viu tudo, que é chato.
Meu querido, cuidado para não murmurar. Nós temos pedido por tanto tempo por avivamento, como o avivamento só fosse algo que acontecesse fora de nós. Mas já te ocorreu, como eu ouvi ontem estudando com um grupo de irmãos, que o Senhor resolveu dar um cavalo de pau nas nossas vidas, para a gente lembrar e cumprir o que Ele mesmo nos ensina na palavra. Nós precisamos entrar no silêncio dos nossos quartos e verdadeiramente buscá-lo em espírito e verdade e oração. Você já parou para refletir sobre isso? Para de murmurar, para de reclamar. Será que nós temos tido sabedoria para enfrentar os problemas e as tentações que surgem a cada dia diante de nós? Que o Senhor possa estar, nesta hora, te abençoando, tocando os teus pensamentos, trazendo discernimento sobre o que precisamos mudar, porque o avivamento começa em cada um de nós. Amém? Assim como o pecado vai contaminar o corpo, a contrição, o andar em reverência e obediência à palavra de Deus vai contagiar o corpo. Que nós possamos assim aprender com a igreja primitiva. As ameaças, os ataques, os contra-ataques de Satanás vêm, certamente virão. Ele usará pessoas, inclusive próximas, queridas, vimos isso. Também usará outras armas de fora da igreja, através de leis, através de pressões políticas, etc. e tal. Mas não devemos nos preocupar com isso. Vamos cuidar do que está dentro da gente, que já é um grande início. E perseverar em oração, em comunhão, em obediência ao nosso Deus. Que Deus te abençoe, meu querido. Um abraço, um beijo. Continue conosco, que logo a seguir estaremos aí iniciando com a ministração do culto do Senhor, com a palavra do Senhor. Deus te abençoe. Um beijo, um abraço.